Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho bem rápido pra você. Você por acaso conhece o NBA League Pass? O NBA League Pass, caso você não saiba, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos da liga ao vivo e com a melhor qualidade possível. E se por acaso você quiser assinar o NBA League Pass tendo um ótimo desconto e tendo ainda um período de teste gratuito, tudo que você tem que fazer é clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo. Agora assiste o vídeo, se divirta e deixa o like que é importante, ajuda bastante. Falando sobre o jogo 5, né? Ontem tivemos o 5º jogo das finais. Jogo lá no Paycon Center. Oklahoma vindo daquela vitória maravilhosa no jogo 4. É uma virada espetacular. Baita de um quarto período. E aí ontem tivemos aí o jogo. Oklahoma conseguiu a vitória por 120-109. Uma vitória que dá a liderança da série pro Thunder e que deixa o time a apenas uma vitória do título. Basta o Thunder vencer mais um jogo e será sagrado o campeão da temporada 24-25. E essa foi uma vitória, cara, que veio por alguns fatores, né? Tiveram alguns fatores determinantes para essa vitória do Thunder. E aí aqui eu quero dar uma explorada nessas chaves da vitória aí de Oklahoma. A primeira chave para a vitória do Thunder, sem a menor sombra de dúvidas, foi a defesa. A defesa do Thunder novamente se provou uma das melhores da geração. Ontem foi mais um jogo onde defensivamente o Thunder foi implacável. Foram 22 turnovers forçados na equipe do Pacers. 22. Desses 22 turnovers, o Thunder conseguiu tirar, vou pegar aqui o número exato, Thunder conseguiu tirar 32 pontos, 32 pontos após turnovers. Então, foi mais uma batalha dos turnovers que o Thunder venceu, e venceu bem, forçou muitos erros e soube capitalizar bem em cima deles. Foram 15 bolas roubadas pelo Thunder. Ao todo, 7 jogadores diferentes do Thunder tiveram pelo menos um roubo de bola no jogo de ontem. E 4 tiveram mais de um. E é importante destacar que Alex Caruso e Cason Wallace, juntos, tiveram 8 bolas roubadas. O que é quase o mesmo número de bolas roubadas que o time inteiro do Pacers teve. O Pacers todo teve 9 roubos de bola na partida. Só Caruso e Cason Wallace tiveram 8. Então os dois foram enormes na marcação de perímetro. Forçaram erros, foram importantíssimos, para desbloquear o jogo de transição do Thunder, que ontem foi extremamente eficiente. Outro ponto importante ainda dentro da defesa do Thunder foi a forma como o Thunder fechou o garrafão. Oklahoma ontem cedeu apenas... Oh, meu Deus. A estatística aqui tá meio bagunçada aqui no site da ESPN. Mas ao todo, cara, o Thunder deu 12 tocos, cara. 12 tocos na equipe do Pacers. Só o Chet deu 3. Só o Shai deu 4 tocos. Exatamente. Shai Gilgeous-Alexander, guard, deu 4 tocos no jogo de ontem. Então, a proteção de aro do Thunder ontem foi muito, muito bem feita. Só a nível de comparação, o time inteiro do Pacers deu 4 tocos no jogo.
O Miles Turner, que é o principal shot blocker da equipe do Pacers, não teve nenhum toco na partida. Então foi um trabalho gigante que o Thunder teve ali na proteção de aro. E aí, já indo pro outro ponto, pra outra chave da vitória, rebotes, né, cara? Ontem a gente teve um Thunder muito bem nos rebotes, especialmente nos rebotes ofensivos. Foram 19 rebotes ofensivos do Thunder. E gerou ótimas oportunidades de segunda chance, que foram, na maioria das vezes, muito bem capitalizadas pelo time. Então, a defesa agressiva, que roubou bola, que conseguiu toco, que gerou contra-ataque, juntamente com o ótimo trabalho nos rebotes, especialmente nos rebotes ofensivos, foi fundamental para a vitória. E aí tem 3 caras que eu acho que merecem muito destaque nessa questão dos rebotes ofensivos: Chet, Hartenstein e Dort. Chet, 5 rebotes ofensivos na partida. Hartenstein, 6 rebotes ofensivos. Luguentz Dort, 5 rebotes ofensivos. Esses 3 caras, mano, foram enormes nessa briga pelos rebotes ofensivos. Enormes. Então, com certeza foi outra chave, né, importantíssima pro resultado. Falando agora um pouco do ataque, temos que falar do perímetro de Oklahoma. É o Thunder que tem como característica não ser bom nas bolas de 3, é um time que peca muito nos arremessos de fora. Ontem o Thunder foi muito bem. Inclusive, melhor do que o time do Pacers. Enquanto o Pacers matou 11 bolas de 3 com 36% de aproveitamento, o Oklahoma matou 14 com quase 44% de aproveitamento. E aí, 2 jogadores em específico merecem destaque: Aaron Wiggins e Cason Wallace. Os 2 reservas do Thunder ontem combinaram para 7 bolas de 3. 7. O Cason Wallace entrou no jogo de ontem com 0 de 8 para 3 pontos nas finais. Ele não tinha matado nenhuma bola de 3 nas finais ainda. Só ontem ele matou 3 em 4 tentadas. E ainda teve o Luguentz Dort matando 3 bolas de 3. Teve o Jalen Williams matando 3 bolas de 3 também. Então ontem o Thunder teve um desempenho excelente no perímetro. E o Thunder teve bolas de 3 caindo em momentos chave da partida. Por exemplo, ali no quarto período, depois do Pacers diminuir a diferença para apenas 2 pontos, uma diferença que chegou a ser de 18, o Luguentz Dort matou uma bola de 3 ali nos minutos finais e foi fundamental para o Thunder fechar a porta da reação do Pacers. Inclusive foi uma bola de 3 que foi, né, gerada a partir de um belíssimo de um passe do Shai, que ontem teve um trabalho de playmaker excepcional. Ontem o Shai distribuiu 10 assistências. Excelente na criação de jogo. Excelente. Então, as bolas de 3 do Thunder ontem não caíram só em volume, mas caíram nos momentos certos. Nos momentos mais importantes do jogo. O Jalen Williams mesmo matou uma bola de 3 também no quarto período, também depois do Pacers diminuir para 2, e foi crucial para o Thunder dar uma respirada, para o Thunder dar uma resposta. Então, as bolas de 3, o perímetro ofensivo do Thunder ontem foi outra chave, foi outro ponto fundamental para o resultado. E aí tiveram, né, as individualidades, né? E aí tem 2 caras que com certeza devem ser muito exaltados hoje. O primeiro, Jalen Williams. A grande atuação da carreira do Jalen Williams. 40 pontos para ele. 14 de 25 no field goal. Uma atuação impecável do Jalen. Impecável. Muito volume de jogo, muita eficiência.
muita confiança, aparecendo nos momentos de pressão, matando bolas importantes, conseguindo idas ao lance livre muito importantes que funcionaram para quebrar o ritmo do Pacers. Muito agressivo nos drives, eficiente nos arremessos, bem na defesa, puxando contra-ataques. Cara, o Jalen ontem foi impecável. Impecável. Ele que inclusive se tornou apenas o quarto jogador sub-24 a ter um jogo de 40 pontos nas finais. Os outros, Magic Johnson, Russell Westbrook e Jerry West. Então, assim, uma atuação colossal do Jalen Williams, que foi o grande nome da partida. E, na minha opinião, ele se colocou de vez na briga pelo Finals MVP. Hoje, o favorito ainda é o Shai. Na minha opinião, o Shai hoje seria o Finals MVP se o Thunder, por acaso, fosse campeão. Mas pelo que o Jalen tem jogado nos últimos 3 jogos, especialmente no jogo de ontem, eu acho que é justo colocar ele como o segundo na corrida. Porque, cara, é bizarro o que esse cara tá jogando. E é muito legal ver o Jalen ter essas atuações depois de um jogo 1, onde ele foi muito criticado. O começo das finais do Jalen não foi muito bom. Mas a partir do jogo 3, cara, ele virou a chave, mano. E ontem foi o auge do Jalen na NBA. Nada que o Jalen fez na NBA até hoje foi maior do que a atuação de ontem. Num jogo 5, num jogo importantíssimo, em casa, ele foi lá, botou a bolinha debaixo do braço e foi o cara do jogo. Uma atuação gigante do J-Dub. Gigante. Então ele, pra mim, foi o grande nome do jogo. Mas o Shai também merece muito destaque. Apesar do jogo da noite ter sido do Jalen, o Shai foi fantástico, mano. Teve a melhor eficiência do mundo? Não. Mas apareceu. Apareceu pontuando, apareceu na defesa, apareceu criando jogada para os seus companheiros. Cara, 31 pontos, 10 assistências com 4 tocos, velho. É uma atuação brutal do Shai. Brutal o que ele fez. Então essa dupla, Shai e J-Dub, fundamentais, cara. Fundamentais. E aí tiveram alguns outros fatores que eu posso citar, como por exemplo, a atuação horrível do Haliburton. Ontem foi talvez o pior jogo do Haliburton na carreira dele, talvez. Um jogo onde ele jogou 34 minutos e não acertou nenhum arremesso. 0 de 6 no field goal. 3 turnovers cometidos. O quarto período do Haliburton foi uma coisa pavorosa. Foi horrível o Haliburton ontem. E aí, 2 coisas precisam ser apontadas. A primeira, a marcação do Thunder. Fez um trabalho excepcional em cima dele. O Haliburton ontem não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. As trocas de marcação, as ajudas que o Thunder mandou, a marcação mano a mano, tudo funcionou perfeitamente. Então, o trabalho defensivo do Thunder foi muito bem feito em cima do Hali. E teve a questão da lesão. O Haliburton não tá 100%. Ele tá com a lesão na panturrilha. E ontem isso ficou claro, né? Ficou claro como que essa lesão tá atrapalhando ele. Ontem ele não foi o Haliburton que a gente conhece, cara. Claramente desconfortável no jogo, claramente não estando nas suas melhores condições. E aí eu já ligo com outro ponto, que foi o erro de leitura do Rick Carlisle. O Rick Carlisle, ele merece muitos elogios nessa temporada. Se o Pacers chegou onde chegou, foi por conta do Carlisle. Sabe, ele pra mim é um dos grandes técnicos da história da NBA. Pra mim, essa run do Pacers nesse playoff coloca ele ainda mais acima nesse ranking de maiores técnicos da história. E olhando pra atualidade, ele está no panteão dos melhores. Sabe, ele é um puta técnico ainda.
Talvez esse trabalho dele no Pacers, talvez seja até... É que o trabalho dele no Dallas foi espetacular e culminou naquele título absurdo em 2011. Mas, indiscutivelmente, esse é o segundo melhor trabalho da vida dele, no mínimo. No mínimo, né? Mas talvez olhando pra concorrência no leste e olhando pra onde ele conseguiu levar esse Pacers, cara, talvez, não sei, talvez seja brigue pra ser o melhor trabalho da carreira dele. Né? Colocar esse time do Pacers numa final de conferência e numa final da NBA e anos consecutivos, cara, é algo muito grande. E ele ainda tá vivo na disputa. Ainda existe um mundo onde o Pacers é campeão. Então, o trabalho dele no Pacers é foda. Mas isso não quer dizer que o Carlisle é perfeito. Isso não quer dizer que o Carlisle é imune a críticas. Ele não é. E ontem ele mereceu ser muito criticado. E a grande crítica que está sendo feita em relação ao trabalho dele ontem é na questão da escolha dele de ter fechado o jogo com o Haliburton e não com o TJ McConnell. O Haliburton ontem claramente não estava em boas condições. E a marcação do Thunder em cima do Haliburton foi muito eficiente. Então, já era discutível manter o Haliburton no quarto período pelo que ele vinha apresentando. E aí, quando você coloca nessa questão a atuação gigante que o TJ McConnell vinha tendo, fica ainda mais difícil justificar a escolha do Carlisle. Cara, o TJ McConnell, ele vinha de um terceiro quarto de 13 pontos. Destruindo, cara. Se o Pacers conseguiu se manter vivo no jogo depois de ficar 18 pontos atrás, foi por conta do McConnell. Por conta daquele terceiro quarto mágico que ele fez. E aí chegar no quarto período com o Haliburton mal do jeito que tava e com o McConnell jogando do jeito que tava jogando e ele ter preferido manter o Haliburton e ter deixado o McConnell esquentando o banco, pra mim foi uma decisão extremamente errada do Carlisle. Uma decisão que, na minha opinião, influenciou no resultado. Claro, o Thunder poderia ainda ter vencido se o McConnell tivesse jogado ao invés do Haliburton no quarto período? Poderia. Mas eu acho que, dado o contexto do jogo, fechar a partida com o McConnell teria dado mais chances do Pacers vencer do que fechar com o Haliburton. Então, para além do jogo ruim do Haliburton, teve também o seu técnico que manteve ele em quadra, mesmo ele jogando mal. E mesmo com o seu reserva, jogando muito bem. Então, dentre as chaves aí da vitória do Thunder, tem que estar, sim, a decisão do Carlisle. Para mim, foi um fator determinante pro resultado. Né? Então, para mim, cara, essas foram as chaves dessa vitória do Thunder. Uma vitória importante, uma vitória gigante, que deixa o Thunder nessa situação, entre aspas, confortável, de precisar vencer só mais um jogo. Tendo a possibilidade de, num eventual jogo 7, jogar em casa. Com o Haliburton, com o principal jogador adversário, não estando nas melhores condições. Então, essa vitória, cara, ela foi gigante, mano. Ela foi gigante e alguns tabus foram quebrados, né? Como, por exemplo, o tabu do Pacers não perder depois de uma derrota. Nos playoffs, pelo menos. Ou o tabu do Pacers nunca ter ficado atrás numa série de playoff. Nessa run, né? Considerando essa run. Então é isso, cara. Basicamente o Thunder, na minha opinião, colocou uma mão na taça. E agora é tentar fechar na quinta-feira. E se não der, vai jogar em casa no domingo, no eventual jogo 7.